Aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desprezados, diz o Senhor em sua palavra. 1 Samuel, livro que em larga medida será o foco da nossa reflexão hoje à noite. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Quantos têm a Bíblia Santa? Ótimo. Nós continuamos varrendo a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Já há muito temos estado no versículo 32. Hebreus 11, 32. Depois do autor de Hebreus mostrar evidências de que vale a pena colocar a confiança no Senhor, e ele fez isso principalmente através de ilustração de pessoas que tomaram essa decisão. Abraão, Moisés, Sara, Jacó e outros. Ele vem construindo esse argumento, mostrando em síntese que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena colocar o Senhor Deus à frente. Mas ele quase que se vê numa situação que é sem fim, e ele diz: o que direi mais ainda? Tendo dito tudo isso que eu já disse, tendo mostrado todos esses exemplos, Hebreus 11, 32, que direi? O que me falta ainda dizer? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Essa é o 28º sermão nesta sequência. Começamos no dia 1º de janeiro de 2018. Mais de um ano e meio atrás, pregamos Hebreus 1:1, a natureza da fé. E aí então, temos varrido sequencialmente, um versículo após o outro. Chegamos finalmente aqui. Também os irmãos têm sido muito pacientes, vez que Davi, por exemplo, nós pregamos 3 sermões. E seria interessante ver quantos sermões nós pregamos só nesse versículo 32. E hoje nós vamos pregar a primeira parte de Samuel, a fé de Samuel. A fé de Samuel. Eu me debrucei sobre a vida deste homem e descobri algumas coisas muito interessantes, mas como prefácio para a vida de Samuel, me chamou muita atenção a vida dos pais de Samuel, a vida de Elcana e de Ana, sua mãe. Elcana era um homem piedoso, um homem que buscou servir ao Senhor. Ele tinha linhagem levítica, linhagem sacerdotal. Ele era um pastor em termos modernos, né? Ele era um padre, um pastor, um homem muito religioso. E ele ia até o local onde o Senhor era adorado naquela época, um local chamado Siló, e levava ali a sua família, ano após ano. Sua esposa, Ana, não conseguia engravidar, e por causa disso, ela era muito zombada, achincalhada, ela sofria muito com isso, principalmente por parte de membros da família que a perseguiam, diziam: e aí, quando é que vai vir, afinal, o teu filho? E numa dessas subidas a Siló, nós aprendemos que Ana chorou muito, amargurada, triste, por não conseguir engravidar, e fez uma promessa ao Senhor. Nessa promessa, ela disse que se o Senhor desse o que ela mais queria, um filho, ela daria de volta para o Senhor. Eu vou repetir isso, que isso aqui é um princípio muito interessante nisso aqui.
ela prometeu ao Senhor que se o Senhor desse para ela aquilo que ela mais desejava, que era ter um bebê, ela daria de volta esse presente maior, o maior desejo do seu coração. Em resumo, Deus atendeu o clamor daquela moça, aquela jovem esposa, e deu a ela um filho. Ela cumpriu a promessa, e pasmem, Deus, depois que ela cumpriu a promessa, deu mais 5 filhos para ela, como diz assim: tu queres me honrar, então eu vou te honrar ainda muito mais. Ana cumpriu seu voto, entregou ao Senhor, dedicando toda a sua vida ao Senhor. O que me chamou a atenção quando eu estava estudando este texto foi o contraste enorme entre a postura de Ana, e consequentemente Elcana, o pai de Samuel, e a postura de Eli, o sacerdote, onde Samuel foi morar. Chamou muito a minha atenção o polo à parte, o quão diferente Ana agiu versus o homem que deveria ser o exemplo para ela, o homem de Deus, o sacerdote Eli. Eu aprendi nesta reflexão que aqueles pais que colocam Deus à frente dos seus próprios filhos, que valorizam mais a Deus do que os seus próprios filhos, os filhos tendem a imitar e posteriormente vão valorizar a Deus mais do que os seus próprios filhos, mais do que aqueles netos. Faz sentido o que eu estou dizendo? Os pais que colocam Deus na frente dos seus próprios filhos, os filhos tendem a fazer a mesma coisa no futuro. A atitude, a oração e o voto de Ana podem ser vistos em 1 Samuel 10 e 11. Eu queria que nós nos deslocássemos, saíssemos aí de Hebreus 11 e examinássemos o que eu estou parafraseando. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vemos aí a oração angustiada, vemos aí a dor da mãe, Ana, e seu voto. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 10. Lemos que Ana se levantou, abre aspas, e com amargura de alma, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas se me deres um filho, então eu o dedicarei a ti por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ele seria nazireu, e seria um nazireu. Nazireu era alguém separado, consagrado ao Senhor. Nazireu, vocês lembram de Sansão? Aqui a gente trabalhou bastante. Sansão foi consagrado. Nazireu não deu muita bola, não deu valor ao Senhor, e em vários momentos de sua vida desprezou o Senhor pelo seu estilo de vida, mas ele foi consagrado de uma maneira espetacular. Sansão é um dos poucos heróis que teve a sua vinda anunciada, assim como Jesus teve a sua vinda a este mundo anunciada. Sansão teve a sua vinda também anunciada a seus pais, mas ele não deu muito crédito e quis seguir muito mais a sua própria carne do que honrar ao Senhor. Mas nós vemos aqui que Ana então disse que ela consagraria o garotinho como nazireu. Nazireu, repito,
é aquela pessoa que não deveria tocar em nada derivado da videira, fosse vinho, vinagre ou mosto. Não poderia comer comidas impuras, conforme Levítico, como todo israelita. Ele, principalmente, o nazireu não poderia ter contato com cadáveres, fosse de pessoa ou de animal, e também não poderia ter o seu cabelo cortado. Números 6, aqueles que têm interesse em explorar o nazireado, podem depois em casa examinar Números 6, de 1 a 21, quando os critérios para o nazireio são estabelecidos por Deus. Então, além de Ana prometer que caso Deus desse a ela um filho, o neném que viria seria nazireu, mas também Ana foi além e disse que entregaria a criança para morar e servir na tenda onde ficava a arca da aliança em Siló. Vemos mais adiante que ela concebe da luz a um filho que ela chama de Samuel, pedido do Senhor. Samuel é Senhor, pedido, aquilo pedido do Senhor. Ela dá o nome ao garotinho. Ana cumpre sua palavra, cumpre o seu voto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22 em diante. Olha que coisa, que história maravilhosa. Acompanha o texto sagrado. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 22. Quando Elcana, seu esposo, retorna a Siló, no ano depois desse voto, para adorar a Deus, Ana não vai com seu esposo. Ela diz: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana a seu marido: faça o que te parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então Ana ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Os teólogos dizem aí pela casa de 3 anos, naquela época, segundo o costume. Após desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno, diz o texto, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Eli era o sacerdote. E Ana disse a Eli: meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou a Deus. Aqui temos, como disse, um marcante contraste na atitude de Ana de colocar Deus à frente de tudo e de todos, com a atitude de Eli, onde Samuel foi morar. Observa que os filhos de Eli tomavam à força as ofertas que eram dadas a Deus, e ainda possuíam sexualmente as moças que vinham a Siló. Diz a Bíblia que eles desprezavam o Senhor. Eu peguei uma paráfrase bem solta, mas que eu penso que captura melhor o sentido, para mostrar o abuso das ofertas que os rapazes, Hofni e Finéias, faziam para com o Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, de 12 em diante. A atitude dos rapazes, onde Samuel, o garoto Samuel foi morar. A atitude dos filhos do patrão, por assim dizer. 1 Samuel 2, 12 a 17. Acontecia, no entanto, que os filhos de Eli eram pessoas de muito má conduta, que não manifestavam interesse de espécie alguma pelo Senhor.
tinham por hábito, sempre que alguém estava oferecendo um sacrifício, enquanto a carne do animal do sacrifício cozia, mandar um criado com um garfo de 3 dentes e pô-lo dentro da caldeira, dizendo que, fosse o que fosse que o garfo espetasse, seria levado para os filhos de Eli. Faziam isso com todas as pessoas que iam a Siló para adorar. Outras vezes o criado vinha mesmo antes do rito de queima da gordura sobre o altar e reclamava um determinado pedaço de carne antes que fosse cozida para assar depois. Se aquele que apresentava o sacrifício dissesse: leva quanto quiseres, mas deixa primeiro que a gordura seja queimada, então o criado respondia: não, dá-me agora, senão tiro-te à força. Assim, o pecado desses jovens era muito grande aos olhos de Deus, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Vocês entenderam o que está mais ou menos descrito aqui? Os adoradores vinham ali trazendo uma oferta, ele manda, pega aí. Às vezes o adorador diz: mas deixa pelo menos queimar a gordura, que é o que sobe. Não, pega com gordura com tudo. E diz o texto que os jovens desrespeitavam e não davam importância ao Senhor. Com respeito à fornicação dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, lemos em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 e 23, aí já é o pai falando. 1 Samuel 2, 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Por isso, o pai lhes perguntou: Eli, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Por que razão estamos outra vez falando sobre os pais de Samuel? Não estamos pregando sobre a fé de Samuel? Não é esse o assunto? Por que estamos trazendo? Por que estamos dando tanta ênfase aos pais? Porque a atitude dos pais tem enorme impacto sobre a vida dos filhos. Pais que colocam Deus em primeiro lugar e os filhos em segundo lugar, acabam por ver seus próprios filhos agindo de igual maneira. Ou seja, os pais que honram a Deus mais do que seus filhos, Deus os honra também. Amém, meus irmãos? Ana foi honradíssima pela vida de Samuel. Samuel acabou se tornando profeta, comandante militar, sacerdote e o maior de todos os juízes de Israel. E porque ela foi desprendida com aquilo que ela mais queria, Deus deu 5 a mais para ela. Que coisa linda, que lição preciosa. E Eli, qual foi a consequência da atitude de Eli? 1 Samuel 2, 27 em diante. 1 Samuel 2, um texto muito duro, mas digno da nossa atenção. 1 Samuel 2, 27 em diante. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? A família do pai dele era Arão. Escolhi teu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Olha que honra. Também dei à família de teu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você, Eli, honra os seus filhos mais do que a mim? Versículo precioso. Porque você honra mais seus filhos do que a mim?
deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora declara o Senhor: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Que palavra dura para que um pai ou uma mãe ouça. E de fato, isso aconteceu. O profeta anuncia que os 2 rapazes irão morrer no mesmo dia. Isso acontece. Versículo 34. O que vai acontecer com teus 2 filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia, e eu levantarei para mim um sacerdote fiel, Samuel, que agirá de acordo com meu coração e meu pensamento. Chama a atenção um paralelo, como nós dissemos, dos 2, o destino dos filhos, os destinos de Hófni e Finéias versus o destino de Samuel. Há um paralelo que me chamou muita atenção e que eu desconhecia, aprendi agora meditando, é que há uma semelhança entre Samuel e Jesus. Olha só o que diz Lucas 2:52 com relação a Jesus. Lucas 2:52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que paralelo que se diz com respeito a Samuel. 1 Samuel 2:21, parte B. 1 Samuel 2:21, parte B, de bravo. Crescia Samuel diante do Senhor. Mais adiante, 1 Samuel 2:26, o jovem Samuel crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que paralelo! Um outro paralelo que me chamou a atenção entre a vida de Samuel e a vida de Jesus é a santidade. Vocês lembram que no calor de uma discussão com os religiosos, Jesus diz para eles: quem de vocês me convence de pecado? Noutras palavras, quem de vocês aponta um erro na minha vida? Vocês lembram disso? João 8:46, parte A. João 8:46, primeira parte. Qual de vocês pode me acusar de algum erro, de algum pecado? Não é que Samuel faz a mesma coisa? Samuel faz a mesma coisa. Claro que Samuel havia cometido erros, falhas e pecados, não há registro na Bíblia, mas me espanta, eu fiquei depois pensando, será que um outro profeta diz isso também? Quem aqui aponta um erro a meu respeito? Pastor Raik, onde é que está escrito isso aí? 1 Samuel 12, final da vida, 1 Samuel 12, 1-5, 1 Samuel 12, 1 em diante. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. E ele era meio contra essa ideia, mas o povo forçou a barra e ele cede. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. Meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. E aí ele diz: se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém acetei suborno, fechando os olhos para a culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E o povo respondeu: você não nos explorou, nem nos oprimiu.
você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Disse-lhes Samuel: o Senhor é testemunha diante de vocês, bem como do seu ungido, é testemunha de vocês que não há culpa nenhuma em minhas mãos. E eles disseram: Deus é testemunha. Que vida irrepreensível, que vida santa. Além de ter uma vida exemplar, uma vida santa, também chama a atenção que Samuel, como pregador, exortava o povo a ser santo. Samuel chamava, isso é marca, por sinal, de um profeta verdadeiro, é que ele chama o povo à santidade. Qualquer outra pregação que pode ser adicionada e tem o seu lugar, mas se um pastor, se um missionário, se um sacerdote não chama o povo à santidade, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa que não está certo. A marca de Samuel aqui é que ele chama o povo à santidade. 1 Samuel 7, 3 em diante. 1 Samuel 7, 3 em diante. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai, pois, do meio de vocês os deuses estranhos e as astarotes, os postes ídolos. Preparai o vosso coração para com o Senhor e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins, os deuses, os ídolos, e os astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia, e ali dissemos: pecamos contra o Senhor Deus. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Olha a postura deste homem de Deus. A grande recompensa de Ana foi ver a santidade do filho que ela pediu a Deus e deu de volta. Seu filho tornaria, depois de Moisés, o maior homem da nação, o maior juiz, o fundador da escola dos profetas, grande comandante militar, homem responsável pelo processo de transição entre a teocracia e a monarquia, sem dúvida nenhuma, uma luz para Israel. Lemos em Jeremias 15, 1, o que eu estou dizendo, a estatura de Samuel, onde ele é comparado a Moisés. Jeremias 15, 1. O Senhor me disse, fala Jeremias, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. A atitude dos pais tem enorme impacto na vida dos filhos. Pais que colocam Deus em primeiro lugar e os filhos em segundo, acabam por ver seus próprios filhos fazendo a mesma coisa. Ana foi honradíssima pela vida de Samuel. É claro, eu estou falando aqui aos pais que querem essa honra, porque infelizmente muitos pais estão mais preocupados com a honra secular dos filhos. Muitos pais estão muito mais preocupados e tomados pela honra secular, se vai ser advogado, se vai ser médico, que não há nada de mal nisso aí. Mas isso deve ser secundário. Se ele vai ser um engenheiro mecânico, se ele vai ser procurador, isso é secundário. O maior desejo dos nossos corações, como pais, é ver os nossos filhos honrando o Senhor. Essa deve ser a ambição maior do nosso coração. Essa deve ser o nosso foco. Por isso que nós devemos envidar todos os esforços para mandar os nossos filhos para participarem das atividades da igreja. Mandar os nossos filhos para os acampamentos, se for possível. Nós temos aqui no nosso estado um excelente acampamento, no qual centenas
de adolescentes e juniores têm entregado a Cristo aqui no Palavra da Vida. Quantas conversões tem havido ali? A nossa obsessão como pais e avós deve ser ver a nossa descendência santa. Minha filha tá grávida. A minha filha já teve o Benjamin, desculpa. Não, porque desde que estava grávida eu já estava orando pela salvação do ventre. E estamos orando. Betina e eu estamos orando: Senhor, salva o Benjamin. Senhor, salva o Benjamin. Senhor, salva o Benjamin. Essa é a nossa obsessão. Essa é a sua obsessão, meu irmão, minha irmã. Querer ver as pessoas que você ama, os pequeninos, consagrados por Senhor. Vida santa. Não há herança maior debaixo do céu. Não há nada que se compare a tamanha honra. Ana foi honradíssima pela vida de Samuel. Ele se tornou um profeta de Deus e honrou ao Senhor durante toda a sua vida. Ela deu para o Senhor deu a honra para ela, amém? Que possamos seguir o seu exemplo para vermos as futuras gerações de rapazes e moças honrando o Senhor para a glória de Jesus, amém.